Olá, povo de Deus! Vamos orar e depois nós vamos ler Atos 13. Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é Deus tremendo, maravilhoso, não há outro igual a ti. Senhor, o Senhor é o único digno de todo louvor, de toda adoração. Recebe, Pai, no teu trono de glória. E, Senhor, trabalha nos nossos corações. Trabalha, Senhor, no nosso espírito. Deus, em nome de Jesus, edifica-nos no Senhor, que nós possamos viver livres em Jesus, para a honra e glória do teu nome. Senhor, fala conosco aqui com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, Atos 13, na Nova Versão Internacional, que é a NVI. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra, aqui os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Eita glória! Então eles estavam ali orando, jejuando, e o Espírito Santo falou para eles. E assim Deus faz até hoje, gente. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram a Chipre. Chegando a Salamina, proclamavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, homem inteligente, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Ele era homem inteligente, mas ele tinha debaixo dele um mágico fazendo dinheiro. Às vezes não dá para entender, né, gente? Porque a nossa inteligência, na verdade, ela pode ser para uma coisa e às vezes não para outra, né? Depende daquilo que a gente foca. Mas vamos continuar. Entretanto, Elimas, o mágico, que é o significado do seu nome, Bar-Jesus, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Por quê, gente? Porque aqui ele perderia o seu crédito. Porque uma vez o procônsul convertido, ele não patrocinaria nem aceitaria mais magia e nem falsa profecia. Então, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda a espécie de engano e maldade. Quando vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente caíram sobre ele névoa e escuridão. Tateando ele, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. Então, gente, se a gente falar essas coisas com as pessoas, né, sem estar cheio do Espírito Santo e sendo guiado pelo Espírito Santo, a gente pode estar até sendo usado pelo inimigo para colocar uma pessoa para baixo e fazer um mal para essa pessoa, né? Porém, Paulo ali foi direcionado pelo Espírito Santo, como Jesus foi direcionado pelo Espírito Santo quando ele falou para Pedro, um dos seus discípulos: cala a boca, Satanás. Então, quando a gente vê no mundo espiritual, Paulo conseguiu ver que esse homem, ele era mau, ele era considerado filho de Satanás. E Jesus também falou, né, que se a gente mente, a gente nos torna filhos de Satanás, filho do diabo. Então, assim, dependendo do nosso comportamento e para quem que a gente está trabalhando, a gente deixa de ser filho de Deus e vira filho do diabo. Então, a gente precisa de tomar muito cuidado como que estamos conduzindo a nossa vida, no que estamos acreditando, como estamos sendo usados para a vida das pessoas, para edificação. Nós estamos focados apenas em ganhar dinheiro, em ter corpo bonito e esquecemos que existe uma guerra espiritual, né? Então, se esse homem sabia ou não que existia essa guerra espiritual, ele também estava com o coração fechado aqui, porque Paulo estava pregando, então ele não estava escutando, certo? Do mesmo jeito que o procônsul prestou atenção, ele também poderia ter prestado atenção, ter se convertido a Deus, mas não. Ele escolheu trabalhar contra Deus e deu nisso aqui.
E lembrando, gente, que foi assim que Pedro se converteu. Vendo uma grande luz, ele ficou cego por um tempo. E ele falou bem claro para esse homem que ia ser por um tempo. Então, eu creio que depois que isso aconteceu, eles pregaram para esse homem, ou alguém pregou para esse homem, ou eles oraram por esse homem. E eu creio que depois ele foi curado e também se converteu, mas a Bíblia não fala. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram a Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge, prosseguiram até Antioquia, na Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram. Depois da leitura da lei dos profetas, os líderes da sinagoga lhes mandaram dizer: Irmãos, se você tem uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios, tementes a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência na terra do Egito. Com grande poder, os fez sair daquele país e os aturou no deserto cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhe Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Então, gente, a gente vê que Saul foi escolhido pelo povo, mas Davi foi escolhido pelo próprio Deus. E por que ele foi escolhido? Porque ele foi encontrado como um homem segundo o coração de Deus, que fará tudo o que for da minha vontade. Então, se a gente tiver um coração pronto para fazer a vontade de Deus, a gente tem um coração segundo o coração de Deus. Amém? Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus, como havia prometido. Aleluia. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando a sua carreira, João disse: Quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem, depois de mim, aquele cujas sandálias não sou digno de desamarrar. Irmãos, filho de Abraão e gentios temente a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e os seus governantes não reconheceram Jesus, mas, ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que mandasse executá-lo. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram em um sepulcro. Deus, porém, o ressuscitou dentre os mortos, aleluia! E por muitos dias ele foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galileia a Jerusalém. Estes agora são testemunhas de Jesus para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu aos nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no 2º Salmo. Você é o meu filho, eu hoje o gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nessas palavras: Eu dou a vocês as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz em outra passagem: Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus na sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Contudo, aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Aleluia, Deus cumprindo a palavra a risco. E todas as promessas que ainda não foram cumpridas, gente, vão se cumprir, que estão no livro de Apocalipse. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que por meio de Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês.
E de todas as coisas que não podiam ser justificados pela lei de Moisés, por meio dele, todo aquele que crê é justificado. Aleluia! Portanto, tenham cuidado para que não aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo em que jamais creriam se lhes fosse contado. Em outras palavras, né, o que ele disse é que se vocês não tivessem visto Jesus morrer e todos os acontecimentos, vocês não acreditariam, né? E a igreja tem muitas pessoas esperando ver para crer, esperando ver se a igreja vai ser arrebatada mesmo, né? E aí vai estar muito tarde. E outra coisa, gente, o nosso arrebatamento ele acontece no dia da nossa morte também, porque até o dia da nossa morte nós temos tempo. Depois nós não teremos tempo. Então, nós precisamos de estar a todo tempo preparados, crendo nas promessas do Senhor Jesus, porque nenhuma das promessas de Deus ficam sem se cumprir. Algumas já se cumpriram e algumas se cumprirão. Pode ser amanhã, como pode ser daqui 2.000 mais anos. Tanto faz, porque a gente só tem 100 e poucos anos de vida. Amém, gente? Então, vamos continuar a ler. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja. Inveja de novo. Blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Como Paulo estava falando da palavra de Deus, só blasfemando que teria como falar contra. Então, Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna. Não sei se vocês já escutaram, né? Hoje em dia o pessoal está falando muito sobre permissão, que você tem que se dar a permissão, né? Aqui a Bíblia já falava, né? Eles não se davam a permissão da vida eterna. Agora nos voltamos para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você uma luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Aqui a gente vê, né, que a vontade de Deus foi feita e também a permissão. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Os judeus, porém, incitaram as mulheres tementes a Deus de elevada posição e os principais da cidade. Gente, quando a gente vai lendo, né, a gente acha, assim, por alguma razão que as mulheres não tinham valor nenhum, né, que elas não eram escutadas, que eles praticamente ignoravam elas, mas não era bem assim, né? Olha só, eles se preocuparam em incitar as mulheres tementes a Deus de elevada posição e os principais da cidade. Eles, provocando uma perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram da sua região. Estes sacudiram a poeira dos pés em protesto contra eles e foram a Icônio, assim como Jesus ensinou, né? Se eles não te querem em algum lugar, sacode a poeira dos seus pés, prossiga para outra, onde que a palavra de Deus vai ser escutada, né? Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aleluia. Por quê? Porque nada que fazem contra você pode abalar a tua alegria e o Espírito Santo em você. Que a gente sempre esteja cheio do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo. Presta bem atenção ali em cada fruto. Vê se você está tendo eles, porque nós carregamos o nome de Jesus, né? E precisamos de carregar com o fruto do Espírito Santo, e não com nada de obra da carne. Então, analise bem a sua vida, vê como é que está, para que a gente possa glorificar o nome do Senhor, independente do que estiver acontecendo
ao nosso redor, em nome de Jesus. Beijos e fiquem com Deus. E eu volto amanhã com o capítulo 14.